Então seu filho adolescente não gosta de estudar? Você gostaria que ele fosse mais engajado na escola, mais participativo, não é isso mesmo? E aí, será que essa geração de adolescentes, será que eles estão mais desengajados mesmo da escola? De fato, eles estão sim, tá? Os dados mostram isso. E eu vou mostrar para você aqui os dados com relação a isso e também explicar os motivos possíveis dessa falta de engajamento e interesse dos adolescentes pela escola de hoje, né? Só para vocês terem uma ideia numérica, tá? Eu vou falar aqui dados de estudos, né? Tem um Instituto Gallup americano e em 2024 ele avaliou assim, entre um quarto, a metade dos adolescentes perdem o interesse no ensino médio, né? Perderam o interesse, falta de engajamento, tá? Isso é no mundo inteiro, tá? Porque na Inglaterra a mesma coisa, 1 para cada 4 perde o interesse quando vai para o ensino médio. Na Austrália teve um lugar que foi gritante, porque 50% das crianças no ensino médio faltaram pelo menos uma vez na semana durante todo o ano. É muita falta, né? E no Brasil não poderia ser diferente, né? Recentemente aí, 2023, viu-se que evasão escolar de 9 milhões de alunos e quase metade dos entrevistados no IBGE disseram que não conseguiram concluir o ensino médio no tempo certo, né? Foram empurrando, né? Então, é sério mesmo, né? Existe uma falta de engajamento, mas qual seria o motivo disso então? Olha, as questões vão muito mais além do que financeira, tá? Tanto professores como os próprios adolescentes em entrevistas, eles alegam assim uma desconexão deles com a escola e com os próprios colegas, sentem que a escola, não se sentem pertencidos, né, à escola. Eles falam que a escola não é deles, né? Não foi feita para eles, foi feita para atender aí pedidos, as necessidades dos adultos, né? Eles queixaram muito de falta, de ausência de vínculo assim, com os professores, além de bullying, estresse, depressão, né? E muita desmotivação nos conteúdos, né? Eles acham que não tem muita praticidade, né? Acham que não tem nenhum motivo de aprender determinados conteúdos da escola. Tem uma desconexão total ali com a prática, né? Então, vocês vejam que o problema é mais profundo, né? E aí o seguinte, eu sei que vocês devem estar perguntando assim, mas na minha época era a mesma coisa. E é verdade, né? Existia, assim, os professores não eram mais vinculados naquela época, né? Existia sim, de fato, também desinteresse, queixas de aulas monótonas, muito passiva, né? Você fica lá sentado, uma pessoa só falando. Isso realmente não mudou. Mas veja, o mundo mudou, tá? O mundo mudou e os adolescentes também. Essa é a questão, né? Não dá pra gente se colocar na nossa mentalidade, no nosso cérebro, da época para essa época que os adolescentes estão vivendo, né? Para resumir, vamos imaginar assim, como é que era antes essa questão, né? O mundo, pelo menos o que eu vivi, as alternativas eram muito restritas, né? A gente não tinha essa amplitude de possibilidades, né? E assim, os estímulos não eram tantos, né? A gente não tinha tela, basicamente a gente assistia TV, desenho animado e sessão da tarde. E assim, outra coisa é que a gente atuava mais em resignação, né? A gente, o que significa? Aceitava, simplesmente a gente aceitava, né? Existia um certo autoritarismo e a gente aceitava e vivíamos muito bem dessa forma, né? E a escola naquela época era tida como a única via de ascensão social, né? Ainda que você não gostasse, era mais fácil você se motivar, não por interesse próprio, né, de motivação do coração, mas como uma recompensa de questão de emprego, trabalho, etc., né? Era a única via. Não tinha tanta comparação externa, né? A gente vivia ali no nosso mundo, né, com o nosso grupo mais próximo, e a gente não sabia de vida das outras pessoas, a gente não era exposto a essa quantidade de informação, né? E a gente era menos consciente emocionalmente, tá? Porque a gente foi preparado para não se expor, né? Quantos de vocês aí, né, não devem ter ouvido aí, engole o choro, menino não chora, enfim, né? A gente não tinha muita abertura para expressar as nossas emoções, né? Então, esse era o mundo de antes, né? E a situação atual? Como é que tá? Olha, ao contrário de antes, hoje a gente tem assim, estímulos assim, infindáveis, né? Muito mais comparações e muito mais cobranças internas, né? A gente vive um mundo também que é uma necessidade de ter propósito, né? Que você tem que agir conforme seus
seus propósitos, né? Mais consciência de suas emoções, né? Não necessariamente competência emocional, mas você está mais ciente, né? Você tem mais abertura para expressar emocionalmente, né? Outro fato super importante, que é divisor de águas, é a questão do celular, né? A gente tem, assim, o mundo oferece essas recompensas imediatas, né? A chamada dopamina barata, né? Que está plenamente disponível ali no celular, é altamente personalizada, aquelas informações para o seu adolescente, e está um toque de distância, né? É um mundo que estamos aí, né, hiperconectados, né? E o cérebro acabou acostumando com essa dopamina fácil, né? Depois disso, entrar numa sala, mesmo ver filmes, tá? Tem sido até difícil para os adolescentes até assistir filmes, não tem muita paciência, porque demora muito o resultado, né? Como eu falei, né, essa cultura, até que não é negativo, né? Essa cultura de propósito, de autenticidade, né? Você precisa gostar do que faz, para não ficar no automático, né? Você tem que ter uma paixão, né? Isso é o que passa pela cabeça dos adolescentes, fazer aquilo que gosta, que sente algum tipo de conexão, né? Quando a escola ela não oferece esse sentido para o jovem, né, ele se distancia, né? Ele vê que, assim, pelo senso de propósito, né, seguir ali a sua paixão, se não tem atenção né, direcionada a esse propósito dele, ele acaba evadindo mais, né? E outra coisa também, os adolescentes de hoje, tá? Eles estão mais conectados com os seus próprios sentimentos e emoções. Eu acho até que vocês vão discordar disso, mas na verdade tem evidências disso, tá? E na verdade está arrumando para o lado extremamente oposto, que é uma hiperconexão emocional, o que não significa competência emocional ou inteligência emocional, né? Eles estão mais conscientes do seu corpo, das suas emoções, embora não consigam saber expressar, não consigam se regular e, obviamente, sofrem mais, né? Até como um motivo aí de ter aumento de casos de saúde mental, né? E isso através de dados, tá? A própria Associação Americana de Psicologia e na Unicef já levantaram dados e afirmaram que os adolescentes têm mais um vocabulário emocional mais amplo, né? Estão realmente, de fato, mais conectados ali com seus sentimentos, embora não saibam lidar muito bem com isso, né? Inclusive, pessoal, é tema de um outro vídeo que eu vou preparar aqui, tá? Que é sobre essa hiperconexão com as emoções, se isso ajuda ou atrapalha, tá? E aí? O cérebro do adolescente, além desses fatores sociais, psicossociais, tem uma coisa interessante, né? Será que o cérebro do adolescente mudou? Imagina, mudou. Pessoal, sim, na verdade, o cérebro, claro que a estrutura continua a mesma, tá? De 50 anos atrás, 100, enfim. O cérebro humano, ele é único. Porém, a questão é que o cérebro, por definição, não nasce pronto, tá? Ele precisa receber uns softwares, né, que seja de carinho, emoção, informações, para ele se modelar, né? Na verdade, o cérebro tem uma grande capacidade de se adequar, de remodelar, né? Então, veja, se os estímulos, né, se a natureza dos estímulos mudaram, assim, de forma avassaladora com a introdução de celular, é óbvio que o cérebro da criança que está recebendo aquilo no processo de desenvolvimento, né, do cérebro, as conexões mudam, tá? E aí que entra a questão, a forma desse cérebro entender a informação, a forma de criar memórias, a forma de circuitos de recompensa para motivação é completamente diferente de nós adolescentes, da nossa época, né? Então, assim, pessoal, a gente escuta muita crítica com relação a essa geração de hoje, com relação à escola, né? Desinteressado, etc. E, de fato, isso nos entristece, né? Mas vocês vejam quanta coisa aconteceu, né? Isso eu queria deixar claro aqui, o cérebro do seu filho adolescente mudou, o mundo mudou, né? Nós não mudamos, né? Porque a gente está na fase de manter a tradição, a gente não quer mudar depois de uma certa idade, e a escola não mudou, né? Não é que quem está certo, quem está errado, né? Mas a gente tem que compreender isso para poder ajudar, assim, julgar menos e ajudar mais, né? Então, o que você pode fazer para ajudar o seu filho adolescente diante disso tudo, né? Será que tem luz aí no final do túnel? Olha, claro que sim, né? A gente está no meio de uma confusão, né? De um conflito aí entre gerações. Isso causa um certo espanto e medo, né? Até de, poxa, o que eu vou fazer? Mas tem como fazer, tá? A boa notícia, pessoal, que ainda, e eu vou falar isso sempre, né? O vínculo e a conexão é a arma mais poderosa que a gente tem, né?
Olha, a gente pega aí esses neurocientistas famosos, autores famosos, de livros famosos, e a recomendação é sempre a mesma, tá? Jay Guidry, que é um neurocientista, ele afirmou assim que se espanta, né, e fica até às vezes constrangido de que, por mais que o mundo tenha avançado tecnologicamente, ainda a orientação melhor que ele pode fazer é estimular o vínculo, né? Temos outros autores, o livro O Cérebro do Adolescente, de Daniel Siegel, Lawrence Steinberg, que é um americano psicólogo, até que mudou a maneira de pensar o adolescente com relação à justiça americana. E esse pessoal todo fala a mesma coisa, né? Não é questão de ceder ou super proteger, pelo contrário, né? É ajudá-los a ter mais autonomia, mas através de vínculo e conexão, né? Eu sempre eu já disse outras vezes aqui, uma forma da gente ter um norte para a gente poder ajudar, e já que a gente está falando de motivação, né? É que assim, existe uma teoria que chama teoria de autodeterminação, tá, pessoal? Ela diz o seguinte, que toda criança ou adulto, ele se sente motivado de verdade quando 3 necessidades são atendidas, tá? Que é autonomia, vínculo e competência. O que é competência, né? Se existe uma dificuldade com a competência do aluno, do seu filho, com relação à escola, ajudar ele a desenvolver essa competência e outras mais, né? Mesmo que ele não sabe, que você não esteja satisfeito com o resultado da escola, olhe para outras competências, tá? E reforce e elogie. Isso ajuda ele até melhorar a competência em outros aspectos, né? E a questão de autonomia é uma questão de sentir que tem escolhas. Todas? Não, na verdade é a minoria, mas sentir que tem escolhas. E quando não tem escolha, que ele tem acolhimento, né, e escuta ativa, né? E por que o vínculo na minha opinião, é o principal, né? Que ele tem que sentir que ele é importante para alguém, né? No caso, a família, né? Se na escola está difícil, as questões dos amigos, colegas, está difícil, o lar dele tem que ser um ambiente seguro, né? Tem que ser um ambiente seguro se a gente quer começar a mudar essa história, né? Então, o que essa teoria ajuda? Ela ajuda no sentido da motivação intrínseca, né? Aquela motivação que eu digo que é a motivação do coração, porque ao mesmo tempo que às vezes a gente fala, poxa, o adolescente está querendo fazer as coisas do seu jeito, o extremo oposto, que é fazer do jeito que os outros querem, né? E viver a vida fazendo coisa que os outros querem, também não é interessante. Existe um meio termo disso, né? De ser produtivo na sociedade, né? Provocar mudanças, né? Oferecer qualidade. Mas a motivação intrínseca, por que ela é importante? Que ela que determina o seu norte do coração, o norte das suas emoções e sem muitas influências, né? Sem muitas influências. E assim você acaba atingindo o seu objetivo, né? E aí tira esse foco ali de extrema obediência, punição e dependência emocional para essa motivação interna, né? Que gera mais responsabilidade, né, compromisso com as suas questões, né, porque você tem motivação interna, você vai ter compromisso com realizações e autonomia verdadeira, né? Agora, na prática, o que você pode fazer? Tá? Se a escola não tá dando muito sentido, tá, esse descompasso, né, de tudo que a gente já falou, você pode ajudar ele a ver sentido nisso, né? Essa é a primeira grande questão. Você não precisa ser professor, você não precisa dar aula, mas você pode apoiar, né? A primeira coisa é escutar, né? Quando reclamar de alguma questão da escola, antes da bronca, né? Saber o que está se passando, né? Poder apoiar e, claro, cobrar, né? Pode cobrar, com certeza você vai cobrar. Dá sentido, pessoal, às vezes, muito frequentemente, né, eu pergunto lá na amnésia, tem uma parte lá que é a escola, eu vou avaliar se ele gosta ou não. A primeira pergunta que eu faço é se ele gosta ou não gosta, né? A maioria gosta mais ou menos ou não gosta. E, de fato, na minha prática, isso que tem sido levantado é o que eu vejo, tá? Então, com dificuldade até entre os colegas, estão meio desinteressados e motivados mesmo, né? Mas tem uma parte que a gente vai falar especificamente de competência nas disciplinas, né, o resultado, né, que ele está tendo, a maioria queixa lá de matemática, não gosta, não quer fazer matemática, né? É só um exemplo prático aqui. O que eu falo para eles é uma coisa que até e é verdade, tá? Dá um sentido de que resolver problemas de matemática, tá, aumenta a sua capacidade cognitiva de resolver. Você pode transferir isso para outras áreas. Claro que não é simples e direto, mas de fato melhora, né? E aí a gente consegue, talvez, dar um sentido, né? Que o sentido ali de matemática que eu estou querendo colocar é um sentido para a vida, né? É um sentido de
aumentar a sua capacidade de resolver quaisquer tipos de problemas fora do âmbito de matemática, tá? E é legal, eles compreendem isso, tá? É bem interessante a resposta deles com relação a isso. Você sabe que às vezes até um apoio. Tinha uma adolescente que ela já tinha um problema de ansiedade, só que ela estava uma semana assim, muito tensa, né? E ela tinha feito até autolesões, etc. A gente foi conversar, a gente sempre procura coisas muito graves, né? Isso que a gente acha assim, os grandes traumas, né? Mas você sabe o que estava incomodando ela? A disciplina física. Ela sabia, quer dizer, ela tinha uma convicção que ela ia ser reprovada e isso estava incomodando e ela não falou nada, não tinha abertura para falar isso, né? E sabe o que resolveu? A gente sentou, viu o problema dela, a gente pediu para ela fazer a questão e até onde ela conseguisse, procurasse o amigo dela, que mais a gente descobriu lá, tinha um amigo dela que sabia a matéria, que perguntasse para ele, que perguntasse para o professor e dar um rumo. Veja, é uma questão prática, tá? Não estou dizendo que, sim, que é exatamente isso, mas é uma questão prática que você consegue dar um norte. E assim, foi uma maravilha, foi impressionante. Ela teve êxito, formou, né, no ensino médico e era uma coisa que estava machucando ela, né? Então, às vezes, não é tão complexo, tá, rapaz? Participar mais é o início, né? E validar sentimentos, pessoal, não é, eu vou falar isso sempre, tá? Não é aceitar, não é permitir, tá? Assim, eles vêm com essa reclamação da escola, antes, eu faço, antes da bronca, escute, tá? A chance dele te atender é muito maior, porque, assim, se ele ganha bronca na primeira e na segunda, ele não vai falar mais nada, tá? Igual a adolescente que eu falei, não fala para ninguém, não vai falar para ninguém, não consegue resolver. Assim, escute, né? É difícil mesmo, poxa, o que está pegando mais, precisa de algum apoio, vamos organizar, e aí você já pode entrar numa outra etapa, numa outra dica que funciona muito, na verdade é um grande problema dos adolescentes, que é a estrutura a rotina. Essa rotina, gente, ela tem que ser pré-acordada e cobrada. Então, se você quiser cobrar alguma coisa, cobre a rotina, mas construa juntos, tá? Horários para fazer, fiscalize e elogie, tá? Isso que é obrigação, tá? Eu escuto muito, é obrigação. Isso não está resolvendo. A gente vai entrevistar as famílias lá e a queixa é dessa questão de escola, estão faltando e às vezes aciona até conselho tutelar, porque resolve não ir para a escola, né? E aí insistem nessa questão, é obrigação, não faz nada, não tem nada o que fazer, não tem compromisso, é só para a escola, não vai. Então, gente, na verdade sim, é uma obrigação, mas não está dando certo. Então, por que não escutar, validar a emoção e o sentimento, mas dizer o seu ponto, criar uma rotina do início, você não vai gastar muito tempo, tá? E depois cobrar as rotinas com elogios, tá? Se tiver uma coisa que vai funcionar, vai ser isso. Não vai ser através de bronca, ainda mais que essa geração que eu tô falando para vocês, que tem um senso ali de propósito e paixão no que quer fazer e milhões de opções, né, que não estão necessariamente ligadas ali com a questão da escola e com a matéria que ele está vendo. Então, deixar por conta deles, obrigar, você não vai resolver essa questão, né? Se você quiser resolver, essa é a forma, né? E assim você se torna ali o ponto firme dele, né? Do seu adolescente. Pode ter problema lá na escola, pode ter problema com amigos, mas em casa ele se sente seguro. Voltar para casa, se sentir seguro, mesmo quando tiver alguma coisa que não vai te satisfazer, porque ele vai te contar, você vai ter que ajudar. Se tiver que ter uma punição, vai ter punição. Não se comprometeu, então essa semana vai ser assim, ou vai ficar sem o celular, ou não vai sair. Não é o fato de não corrigir e não punir, tá? Mas as palavras duras, elas são complicadas na adolescência, tá? Vira ali um casulo, tá? De problemas que não fala para ninguém. Isso vai exteriorizar de diversas formas e geralmente num consultório de psicólogo ou de médico psiquiatra, né? Então seja o ponto firme, mas com gentileza, mas firme e cobrando, né? Então assim, é verdade, os adolescentes estão sem engajamento, tá? Isso dado mundial, meio que epidêmico, tá? São mais distraídos, não são fáceis, eles não ficam calados, né? Eles falam, eles dizem o que sentem, não vão se calar, né? Essa geração não consegue, você não vai conseguir interromper essa força da natureza, mas você pode movimentar e canalizar, né? E assim, outra coisa que é nossa obrigação é participar mais da escola, né, gente? Se existe uma inadequação do mundo atual com relação ao que está se aprendendo lá na escola, isso é óbvio, porque nós estamos vendo aí a falta de interesse, né? Nós temos que
amenizar. Não é uma coisa muito fácil, mas a gente tem que estreitar esses laços, né, entre a escola, a família e o próprio adolescente, né? Nada de muito sonho mágico, não, mas participar efetivamente, né? Resolver, ajudar a resolver os problemas, né? E assim, olha, o mundo mudou, né? A mensagem final é: o mundo mudou, o cérebro, a cabeça, a mente do seu filho adolescente mudou, tá? Nós não mudamos, adultos, pais, tá? E a escola também mudou muito pouco. E aí, essa é a equação que a gente tem que avaliar para tentar resolver e diminuir esses espaços de lacunas, né, pessoal? Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil, né, para vocês refletirem e agirem, né? Eu dei bastante dicas aqui para vocês fazerem essas dicas e contar depois aqui como é que tem sido os resultados, né? A questão é muito ampla, mas sim, vocês têm o que fazer e vocês podem fazer, tá? Vejo vocês no próximo vídeo, tá? Um grande abraço e até a próxima.